Então, gente, vamos para o segundo vídeo dessa semana, né? Então, como eu falei a vocês, essa semana eu vou focar um pouquinho mais sobre absolutismo na França. E aí, eu tenho que explicar a vocês sobre como era essa sociedade francesa, que é chamada sociedade do antigo regime ou no antigo regime. Como era que ela estava organizada. Então, essa imagem que eu coloquei de abertura, ela representa bem como era que ela estava organizada. Digamos que este homem que está carregando nas costas mais dois outros, ele representa o terceiro estado, que era o povo e a burguesia francesa, que levava nas costas os nobres e o clero, que tinha todos os privilégios. Lembra quando eu falei sobre na França que eles o primeiro e segundo estado, que eram os nobres e clero, eles não pagavam impostos e tinham todos os privilégios? Bem assim é o que está representando aí. Mas vamos entender como era essa sociedade do antigo regime, ok? Então, o que foi primeiramente, o que foi o antigo regime? O que é o antigo regime? Era um regime que alguém fazia? Não era ninguém que queria fazer regime, regime era o sistema, a forma como estava organizada a sociedade do antigo regime. É onde tinha 3 grupos sociais, que 2 tinham uma vida boa, digamos assim, e um carregava todos os outros nas costas. Veja então o antigo regime é a denominação do sistema político e econômico que se formou na França durante a monarquia absolutista. Então, durante o antigo regime, a sociedade francesa era constituída por diferentes estados, cleros, nobres, burguesias e trabalhadores rurais e urbanos. E assim eram 3 estados que eu vou explicar já como era que funcionava. Veja aí. Então, o período do antigo regime na França. Então, durante o antigo regime, a França passou por um período de transformações por conta das reformas religiosas, que nós vimos, né, como a reforma protestante. Lembrando, o antigo regime a gente está falando de século XVI e XVII, certo? Então, reformas religiosas, das guerras, das revoltas do povo, dos avanços científicos. Então, na França, houve uma diversificação dos grupos sociais. Como assim? Ficou cada um no seu quadrado, cada um tomou o seu rumo na sociedade francesa. Então, na sociedade francesa, os grupos sociais estavam divididos entre primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Olha aí a organização social do antigo regime. Quem estava no topo da pirâmide social, primeiro estado, que era composto pelo clero. Vou explicar já esse clero como era organizado. Segundo estado estavam os nobres, o rei, a nobreza, né? No terceiro estado estava o povo, que era a burguesia, os trabalhadores rurais e urbanos. Então, assim que estava organizado, era organizada digamos que a sociedade do antigo regime. Então, esses 2 primeiros estados, eles faziam parte digamos que eram as classes privilegiadas, que não pagavam impostos e que tinha toda as mordomias de um reino, onde podia usufruir de todos os impostos arrecadados, que quem pagava era o povão, digamos assim. Então, veja só, primeiro estado. Então, no antigo regime francês, o primeiro estado era um grupo social integrado por membros do alto e baixo clero da Igreja Católica. O alto clero, quem era que fazia parte desse alto clero? Por cardeais, bispos, abades católicos, né, de origem nobre. Esses abades eram, digamos, como líderes administrativos da igreja. E tinha também o que nós chamamos de baixo clero, formado por padres e monges de origem popular, que não podia desfrutar de alguns privilégios que o alto clero desfrutava. Então, assim era o primeiro estado, certo? Aí, o segundo estado, na França, era formado pelos nobres, a nobreza, os nobres franceses, reis e rainhas, príncipes e princesas, duques, condes, barões, formavam o segundo estado. Então,
eram apenas 1,5% da população. O clero ocupava, não coloquei lá no outro, mas o clero ocupava 5% da população, os nobres 1,5% e 98% da população, o restante 98% era para o terceiro estado, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, era apenas 1,5% da população francesa, mas consumia muito dinheiro no governo e do povo, além de não pagar impostos, ficou repetido aí, certo, gente? Então, olha só, veja, um grupo totalmente privilegiado, tinha uma vida de luxo e não pagava impostos. Vocês vão ver mais sobre isso ainda no 8º ano, quando vocês verem um pouquinho mais sobre a Revolução Francesa. Existia uma divisão dentro da nobreza. Vamos ver como era que estava dividida essa nobreza. Não era todo mundo nobre de origem ou coisa assim. Vamos ver. Então, primeiro a nobreza cortesã, que vivia no palácio e recebia as pensões em dinheiro e cargos administrativos pelo rei, né? Concedidos pelo rei. Então, essa era a nobreza cortesã. Segunda era a nobreza togada, ou seja, a nobreza de toga, como alguns chamam. Compunha-se por burgueses enriquecidos que compravam títulos de nobreza. Por exemplo, um burguês era um ex-servo ou então um ex-camponês que enriqueceu com atividades mercantis e agora ele queria ser nobre. Não era nobre de nascimento, mas ele podia comprar um título de nobreza e assim se tornava o chamado nobreza de toga ou nobreza togada. Também existia a nobreza provincial, que eram nobres proprietários de terra que viviam no interior, distante da corte. Então, essa era a nobreza provincial. Então, eram esses 3 tipos de nobreza que existia dentro de um estado só. Um monte de gente privilegiada. Veja só, então, por último, veio o terceiro estado, que era a maior camada da população francesa. O terceiro estado era composto por 95% da população francesa. Eram obrigados a pagar altos impostos, cobrados pelo rei e pelo clero e pelos nobres. Faziam parte do terceiro estado e a alta e pequena burguesia existia a alta e pequena, né? Ou seja, a alta e baixa burguesia. Era composta por trabalhadores. E também no terceiro estado existia os trabalhadores urbanos, que eram chamados sans-culottes ou sem culotes. Os culotes eram esses modelos de calças mais ligadinhas que os reis costumavam usar. Então, os trabalhadores, eles usavam as calças normais, como dessa fotografia aí. Então, por eles usar essas calças normais, eram chamados de sans-culottes. Então, era assim que era denominado, certo? Os trabalhadores rurais também faziam parte do terceiro estado, os comerciantes e artesãos. Então, assim era o terceiro estado, assim era formado o terceiro estado francês. Certo, gente? Aí veja, lembra que eu falei que a burguesia começou a enriquecer, começou a comprar títulos de nobreza? Acontece o que nós chamamos de ascensão política da burguesia. Que é isso? A burguesia vai subir ao poder, vai querer participar. Então, já que eles eram enriquecidos, já que eles estavam pagando altos impostos, então ele queria participar da vida política também, das decisões políticas. Só que no modelo absolutista, não iria, digamos assim, ter vez para que a burguesia governasse também. Então é onde a burguesia começa a pensar em mudar esse sistema absolutista para que eles pudessem também governar. Ele diz assim: a classe burguesa conquistou privilégios políticos durante o século XVII. Com a crise política do período, o governo francês começou a vender cargos públicos para conseguir dinheiro. Além de vender cargos públicos, vendeu também títulos de nobreza. Muitos burgueses enriquecidos compraram títulos de duques, condes, barões e assumiram cargos administrativos, inclusive
da nobreza, gerando uma mobilidade social, que é isso, saindo do terceiro estado e passando para o segundo estado, fazendo parte da nobreza agora, o que causou uma rivalidade entre o segundo e o terceiro estado, porque a burguesia estava enriquecendo e estava comprando títulos e passando a ser nobre. Assim, a burguesia faz o que nós chamamos de uma ascensão política. Eles deixaram de fazer parte do terceiro estado e passaram a fazer parte do segundo estado. Então, para a aula de hoje, era isso que eu queria explicar para vocês, gente. Como era que funcionava essa sociedade francesa durante o antigo regime e durante o período absolutista, para que vocês futuramente, no 8º ano, possam entender um pouco melhor, lembrar um pouquinho disso, quando vocês vierem a estudar a Revolução Francesa, ok? No mais, para essa semana é isso.